Olá, eu sou Gustavo Carril, do site Exame, e este é o programa Portfólio, o Pulso do Mercado. Depois de quase 4 anos de discussões com as empresas, a Bolsa apresentou esta semana uma proposta de mudança nas regras do novo mercado, que é o nível mais elevado de exigências de governança corporativa. E para falar sobre este assunto, conversamos com a pessoa que está desde o início à frente desse projeto, a diretora de Relações com as Empresas da BMF-Bovespa, Cristiana Pereira. Confira a entrevista a seguir. Bom, Cristiana, quais são as principais mudanças das novas regras do novo mercado e dos níveis diferenciados de governança corporativa? Tá, eu acho que a principal mudança dessa revisão, e aplica-se ao novo mercado, é a exigência de uma oferta pública de aquisição, no caso de algum acionista atingir 30% de participação no capital da companhia. Tá, então, se o acionista ele vai comprando ações no mercado, chega a 30%, ele tem que fazer uma oferta para comprar a totalidade das ações da companhia, usando o maior preço que ele adquiriu ações daquela companhia nos últimos 12 meses. Essa é uma regra que estende para todos os acionistas o direito de participar na venda do controle, né? E serve para empresas que não têm um controlador definido. Então, no caso de uma empresa que tem um controlador definido, você tem alienação de controle, ou seja, o controlador decide vender o controle dele, passa para uma outra pessoa, e nesse caso a pessoa que comprou tem que estender esse mesmo preço que ele pagou para o controlador para todos os acionistas. E por que isso? Porque o acionista ele tem o direito de que, se a empresa mudou de direção, ele tem o direito de sair daquela empresa. Ele acreditava naquela empresa com aquele controlador. Se mudou, ele pode com certeza vai ter mudança de gestão e ele pode não acreditar na nova gestão. O que acontecia para as empresas que não tinham controlador é que essa mudança de gestão podia acontecer com alguém que não tivesse 50% do capital, ou mais de 50%. Alguém, por exemplo, com 30%, que já tem uma porção suficiente para controlar a companhia. Então você tem uma empresa que passa a ter um controlador, que antes não existia, e vai mudar a direção da companhia. Então, da mesma forma, esse direito tem que ser estendido para esses acionistas. Então, esse é o objetivo dessa regra. Essa foi a regra mais polêmica na discussão com as empresas. É a mais polêmica. Por quê? Porque ela é muito parecida com o mecanismo que as empresas já têm, que se chama Poison Pill, que é qualquer acionista que atingir um certo percentual, e aí cada empresa define um percentual, tem empresas com 10%, 15%, 20%, esse acionista tem que fazer uma oferta pública para todos os demais acionistas, mas a um preço que não é o maior preço que ele já adquiriu, mas é um preço com sobrepreço muito alto, 150% do valor econômico da companhia, ou seja, é um preço impeditivo. Então, na verdade, a Poison Pill ela funciona como uma barreira que tem uma aquisição, e não uma proteção no caso de uma aquisição. E esse foi o ponto mais polêmico. E o que aconteceu ao longo da discussão dessa revisão é que a gente decidiu por permitir que as empresas que já tenham Poison Pill mantenham essas Poison Pill. Elas não precisam adotar a nossa regra. Não tem período nenhum. Elas podem ficar para sempre com a Poison Pill, até porque é difícil mudar essa estrutura. As empresas teriam muita dificuldade, existe todo um debate jurídico em torno dessas cláusulas, então a gente decidiu por dar essa permissão para que as empresas mantenham a regra. Essa permissão são para todas as empresas em todos os níveis? Ou as empresas do novo mercado que já estão listadas podem manter a Poison Pill. As que ingressarem a partir da vigência da nova regra não poderão ter Poison Pill. Agora, essas novas exigências, elas podem inibir a entrada de novas empresas no novo mercado, já que agora as regras estão um pouco mais rígidas? A gente não acredita. Assim, eu acho que as regras avançaram, mas não a ponto de inibir a entrada de novas companhias. Eu acho que, da nossa percepção, uma boa parte das empresas do novo mercado já praticam as regras que a gente está propondo, então seria só uma extensão de uma prática que já é de algumas para a totalidade das empresas. E agora, por outro lado, quem já está no novo mercado pode optar por sair por conta das mudanças das regras? É possível. A gente não acredita, até porque, como o processo de revisão durou mais de um ano e foi amplamente discutido, e várias regras que são mais complexas, a gente deu essa permissão de manter a regra atual para as empresas que já estão listadas, a gente acha que todo mundo vai conseguir fazer uma transição tranquila. E como é que a empresa que deseja sair? Eventualmente, se alguma empresa não quiser seguir a nova regra e decidir sair do novo mercado, o controlador dessa companhia ou os acionistas, né, que quiserem sair vão ter que fazer uma oferta pública para comprar todas as ações da companhia. Ou seja, eles vão ter que comprar as ações daqueles que não queriam sair do novo mercado. Essa é a regra de saída que já existe. É custosa.
ela é custosa e ela é difícil, mas ela tem uma razão de ser. Ela é difícil porque a gente quer garantir uma estabilidade da empresa que entra no novo mercado. Como são regras de proteção ao acionista, o investidor, quando olha uma empresa do novo mercado, ele tende a pagar um preço vantajoso pela empresa. Ele vê uma vantagem em ter essas regras e ele paga o preço por isso. Então não seria justo que ele pagasse esse preço no IPO e no dia seguinte a empresa resolvesse sair do segmento, ou que a empresa usasse o segmento de maneira oportuna, né? Eu entro, me aproveito do preço e saio no momento seguinte. Então, por isso a regra de saída é difícil. Bom, então agora as empresas terão até o dia 6 de agosto para discutir e responder à Bovespa se concordam ou não com cada item. E depois disso, quais são os próximos passos para que as regras sejam de fato implementadas? Tá. Então as regras que forem aprovadas pelas companhias vão compor o novo regulamento, ele vai ser enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o regulador do mercado, para serem aprovadas, e se aprovadas, elas entram em vigor 30 dias depois. A gente vai notificar as companhias e aí elas entram em vigor. Então a expectativa é de que entre ainda esse ano? A nossa expectativa é que entre esse ano, em outubro ou novembro. Agora, se no caso de algum item seja Vetado. crie uma nova polêmica e seja vetado, o que acontece? A regra vai para frente sem essa... A revisão vai para frente sem esse item. Na verdade, as companhias vão votar item a item. Então, é possível que alguns itens sejam vetados e outros não. Então, a gente vai para frente com o que for aprovado. E, Cristiana, quando começa a próxima revisão das regras? Então, a gente brinca que a próxima revisão começa quando acaba a primeira, né? Então, acabou uma revisão, a gente já começa a juntar material para uma próxima revisão. É claro que a gente vai juntando essas sugestões, propostas que a gente tem aqui para o momento oportuno de propor uma nova revisão. A gente tem que juntar uma massa crítica de pontos para que seja viável fazer um novo processo. E aí a gente abre a discussão e começa tudo de novo. Tá bom, Cristiana, muito obrigado então. Obrigada.